Patrícia de Fátima dos Santos participou hoje conosco, tudo bem? Oi, tudo Seja bom. muito bem-vindo ao programa, obrigada pela gentileza da participação. Obrigada. E hoje a Patrícia traz uma dica bem interessante, uma broinha portuguesa. Excelente sugestão agora para as festas de fim de ano, né, Paty? Sim, sim. Aquele café da tarde, a gente que vai reunir a família, os amigos. É uma sugestão bem legal. É fácil a preparação? É bem fácil. Só o antes que tem um pouquinho de trabalho, mas eu vou explicar passo a passo. Legal. Então quais são vamos essas começar. primeiras orientações para Olha, preparação? Então, para começar, a gente tem que cozinhar naquelas medidas que já foram passadas, a batata. Eu vou passar agora também para o pessoal. Então, assim, meio quilo de batata, meio quilo de abóbora cozidas juntas. Tá. E depois deixa esfriar, passa no passador e fica desse jeito. Então, a gente já pode começar? Pode. Então, vamos. Olha, então a gente, passo a passo, na sequência que é, nós colocamos a batata e a abóbora. Vou colocar aqui. Uma curiosidade, em Portugal não tem panetone, né? Lá a gente costuma, nessa época, ter o bolo rei, que é uma rosca também com frutas e a broinha portuguesa. Lá não tem. Pode ser que agora até tenha, porque assim, está globalizado, a gente tem de tudo em todos os lugares, mas não é tradicional. Não é tradicional como a gente aqui come o panetone. Lá eles comem a broinha e a rosca, o bolo rei. Legal. Então, assim, você acrescentou aí agora o arroz, o açúcar, o açúcar, né? a margarina. Meio quilo da abóbora, meio quilo da batata. É. Pode cozinhar os dois juntos. Meio quilo de açúcar. Ali 250 gramas de margarina, 4 ovos, você dá uma batidinha rápida. Né? Aí você coloca raspas de limão. Aromatizar a nossa massa. As raspas de limão. Tudo nessa sequência. Aí você dá uma mexidinha. Vai mexendo. É uma receita gostosa porque a gente fala de Natal, porque tem as frutas, tem as coisas já do Natal mesmo, que lembram o Natal, mas essa é uma broinha que a gente faz o ano inteiro. Né? Todo ano, qualquer época do ano ela é gostosa, porque ela é gostosa acompanhar com chá da tarde, né? Ou de manhã também. Então, E eu confesso pra você, eu nunca fiz a receita da broinha e eu tô achando muito interessante essa combinação de ingredientes. Né, que você tá quando a gente utilizando. fala que vai abóbora e batata, ninguém acredita, né? Interessante. Bom, então aí a gente vai colocar uma pitada de canela. Canela não pode pôr muito, senão ela escurece. Tá. Umas gotas de baunilha. Aí nós vamos colocar as frutas. A fruta cristalizada. E aí, em A torno uva de passa. 250 gramas. A Tanto uva da uva passa. passa e mais 250 da fruta cristalizada. Nozes picadas. Essa receita, a receita original, ela é feita com essas frutas. Quem não gosta dessas frutas pode substituir por gotas de chocolate. Eu já fiz também, ela é bem legal. Gostoso. Porque tem gente que não gosta dessas frutas, né? Então você pode aproveitar essa base e colocar as gotas de chocolate, que também ficam bem legais. A própria combinação das nozes com as gotas, né? Ou só as nozes com as gotas também fica muito legal. A uva passa eu já coloquei. Então aí agora nós vamos colocar a farinha para dar ponto. Essa farinha, eu tinha já dito na receita que ela não tem como dizer se é meio quilo, se passa mais um pouco, passa menos um pouco. Tudo vai depender do tamanho do ovo, tudo vai depender da abóbora, que às vezes está mais molhada, que a gente às vezes não tem tempo de escorrer. O interessante dessa receita é você cozinhar a batata e a abóbora e deixar esfriar um pouco. Deixar na geladeira para ela criar consistência, porque senão ela fica muito
mole e ela vai ter muito mais farinha e não vai ficar macia, né? Certo. Então, assim, feito isso, o último passo, quer dizer, o penúltimo passo é a farinha. Então, nós vamos colocar aqui até dar o ponto. Nessa hora não tem jeito. O primeiro passo a gente até pode mexer com a pá, mas depois tem que ser com a mão mesmo. Tá. Então, E aí, só pra gente ter mais ou menos ideia, Paty, de 300 a 500 gramas então, a de partir farinha de trigo? 500 gramas, Tá. e aí tudo vai... Menos de 500 não é, então tudo vai depender daquilo que eu falei. Mas pelo menos 500 gramas da farinha de trigo a gente vai utilizar. sim. Ok, já é um parâmetro. Então assim, são 500 gramas, mas tudo vai depender daquele processo que eu te falei, da gente cozinhar, ter o tempo de deixar escorrer bem antes de passar no passador. Tem gente que, às vezes, eu também faço. Eu pego a batata e a abóbora e a manteiga e o açúcar e bato no mixer. Mas aí ela não fica com esses fiapinhos da abóbora. Ela fica tipo, parece um bolo. Então é legal passar no passador mesmo. Certo. Broinha portuguesa, a sugestão hoje da Patrícia de Fátima dos Santos. Mais uma vez participando do quadro Bom Sabor, com mais uma opção para aquele lanche da tarde, café da manhã também. E é legal porque combina com aquele chazinho, Combina. com aquele suco refrescante, com aquele cafezinho. Agora a gente vai... Tá quase no ponto. Tá. Então a gente vai só colocar mais um pouquinho de farinha para ela... Que a gente vai perceber que a massa vai ficar enxuta. Começou a perceber que ela tá assim já firme? Que você faz assim, você vê que ela tá firme, que ela já não cai? Uhum. Então, você vai colocar o fermento. Fermento, aquele potinho de 250 gramas, aquele maior, Tá. você vai colocar metade. Certo. É bastante fermento mesmo. Então, vamos lá. Que é o equivalente aí a mais ou menos 4 colheres bem cheias, Sim. né? 4 colheres aí de sopa do fermento em pó. É. Ele já levanta um perfume de... Já. Pode colocar também, eu coloquei a raspa de limão, mas pode colocar de limão com laranja também. Ele também fica bem legal. Aqui ainda vai mais um pouco de farinha, porque olha, tá vendo? Ela tá caindo. Então quando você vai fazendo e vai vendo que ela cai um pouco... Vai esparramando ali, vai né? esparramando. Ela tem que ficar bem assim, enxuta mesmo. Então, mais um pouquinho. E ela rende bastante. Essa receita rende bastante. Se quiser fazer pela metade, também dá, né? Reforçando mais uma vez a relação dos ingredientes, você acompanha também no seu vídeo. Meio quilo de abóbora, meio quilo de batata, 4 ovos, meio quilo de açúcar, 200 gramas de manteiga, raspas de limão ou limão e laranja, você pode misturar. Em torno de 150 gramas de nozes, 250 gramas de uva passa, 250 gramas de frutas cristalizadas. 4 colheres bem cheias do fermento em pó. Bom, agora... E a farinha de trigo, a farinha 500 de trigo, gramas, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aqui deu mais ou menos isso. Por quê? Eu cozinhei de manhã, coloquei na geladeira, esperei escorrer bastante a água para depois espremer. Então, ela acaba indo menos a farinha. de trigo, tá. Por isso que é importante fazer com tempo, conseguir passar por todas as etapas, não pular nenhuma etapa, porque senão vai... Nossa, é impressionante. Você vai colocando farinha e aquilo não chega no ponto. Chega no ponto. Então, justamente por causa disso, porque não esperou o tempo certo para apertar, né? Bom, agora a gente vai fazer assim. A gente vai
eu trouxe As forminhas menores? Porque assim, a receita original, ela é feita daquela forma em pedaços, em broinhas mesmo, né? Só que a gente acaba sempre mudando. Culinária sempre tem uma infinidade de coisas pra gente fazer. Então a gente consegue também fazer nessas forminhas que, para quem não tem prática, é muito mais fácil fazer nessas forminhas individuais, porque esse jeito que eu vou fazer é o jeito original de ser feito. Tá. Né? Então você coloca um pouco de farinha aqui. E aí você já começa. Você pega mais ou menos um tanto desse. Interessante. É. Já ouviu falar em filhose? Uhum. Também é um docinho português que a gente faz muitas vezes na Páscoa, no Natal, que também é feito de abóbora. Na verdade, essas broinhas é uma receita sofisticada das filhoses. Só que as filhoses, elas são fritas e essa é assada. Você conhece? Legal. Essa é mais saudável. Essa aqui no fim é mais saudável, né? Aí você faz assim e vai colocando uma a uma. Eu vou fazer umas 2 ou 3, só para vocês terem ideia. Porque, na verdade, a maneira de você colocar na forma também tem muito a ver depois na aparência que ela vai ter. Porque ela fica assim, espalhadinha assim. Só que na hora de assar, se você colocar elas muito afastadas ou muito grudadas, elas, no fim, se fizer muito grudada, ela vai virar um bolo. Parece que você tacou a massa lá dentro. Tá. E se você fizer muito espalhada, ela fica uma bolacha, ela fica feia, resseca, porque a altura fica com pouca altura. Então você tem que colocar elas na distância mais ou menos de um dedo da outra. Legal, dá pra gente mostrar. Enfileirados, porque a aparência na culinária também é tudo, né? Com certeza. Primeiro a gente come com os olhos, olhos, né, Paty? Então, depois a gente tem que fazer as coisas com carinho. do sabor. O outro jeito de se fazer, nós fazemos assim uma bola, é muito mais fácil. E agora, para o Natal, é interessante porque você pode fazer, colocar em saquinhos, colocar uma fita natalina. Uhum. Então, assim, é uma coisa Sugestão também. de presente, É uma né? sugestão também muito legal de presente, porque hoje em dia tem aquelas caixas decorativas, às vezes a gente vai na casa de uma pessoa que a pessoa tem de tudo, e a gente, ai meu Deus, o que eu vou levar? Então é uma coisa legal, sugestão. uma coisa que a pessoa vai ser diferente, a gente sabe que vai agradar. Uma Então, receita típica portuguesa, comum nessa época do ano lá em Portugal, que a Paty traz hoje pra gente. Então, assim, a gente coloca não muito cheia, porque ela cresce bastante. Quanto tempo de forno? Então, outra coisa também bem importante, ela tem que ser assada. Quando você começa esse processo de montar, já tem que estar com o forno ligado, porque ele tem que estar bem quente, a 300 graus mais ou menos. Legal. Né? E é mais ou menos quanto tempo eu deixo? Muito rápido, é uma meia hora mais ou menos. Legal. Né? Temperatura bem alta do forno, 30 minutos. Aí você tem que colocar, você tem que deixar elas no ponto assim, não na parte baixa do forno, você tem que deixar na parte alta, porque às vezes ela queima muito embaixo, né? Legal. Então, Nosso tempo acabou, Paty, mas eu quero aqui só Fátima para mostrar para o pessoal de casa. É isso que eu estava te falando. Aqui você pode embalar no plastiquinho, com aquela fita natalina, fica bem legal. Olha que interessante, gente. Ó. Fica uma massa rústica, né? Fica. Gostei. E aí depois o que você colocou aqui? O açúcar Não, é justamente essa confeiteiro? farinha. Não, é justamente essa esse branco farinha. é a própria farinha que é a tava própria ali farinha. Tanto que quando a gente forma? Olha, já tira preserva da bem. forma, a gente tem que bater porque sai muita farinha. É gostosa, né? É diferente. Muito boa. Uma dica também é, depois que fez, se não consumir tudo num dia, tem que deixar tampadinho, porque é um produto que resseca muito. No outro dia parece que nem é aquilo. Legal, bem fechadinho. Bem Parece um pote fechadinho. de vidro, né? Um saquinho plástico bem fechado. Adorei, Paty, muito obrigada, viu? Por trazer aí pra gente mais uma dica
portuguesa, gente, sensacional. Queria Fica aí mandar, uma posso sugestão. mandar um beijinho rapidinho? Pois não. Queria mandar um beijo para os meus patrões, a dona Arminda e o seu José Nunes, que foi quem me deu a estrutura para vir até aqui. Um abraço e beijo para vocês também. Tá aí, gente. Beijo, vou aproveitar. Broinha portuguesa.